Sejam bem-vindos ao M&A Deal Mode On, a hora do M&A. Eu sou Alexandre Krakowski, professor, CFA Charter Holder e Advisor de M&A, e estou aqui no programa que une a experiência prática de quem vive o M&A no dia a dia e vai além das notícias, tudo que está além das notícias e conta as histórias por trás dos grandes negócios que acontecem por aí. O episódio de hoje é um episódio muito especial, que a gente traz aqui o sócio da Divizia OCNC Strategy Consultants, o Antônio Uras, para um tema que é extremamente relevante em transações, que é a integração pós-M&A ou post-merger integration e a consultoria estratégica, né? Commercial due diligence, plano de 100 dias. Então, Uras, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio. Obrigado, Alexandre, obrigado BMC News, obrigado Deal Mode On. Vamos em frente. Bacana. Para quem não conhece a história do Uras, antes da Divizia OCNC Strategy Consultants, ele teve 30 anos de experiência por empresas como McKinsey, Grados, Lehman Brothers, Teleperformance e UI, sempre na área de consultoria estratégica e gestão de investimentos. Ele é formado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica pelo ITA e possui MBA no INSEAD, uma das principais escolas de negócio, se não a maior escola de negócio do mundo, segundo os rankings da Financial Times. Obrigado, Alexandre. Para o episódio de hoje, a gente quer saber um pouco mais exatamente o que está por trás dessa consultoria estratégica e começar com alguns cases que abalaram o mercado de fusões e aquisições. Então todo mundo deve conhecer a nossa grande Ambev, né, tudo que a história que ela construiu. Mas essa história começou há muitos anos atrás, em 99, com a fusão de dois grandes players nacionais, que foi a Brahma e a Antártica. Essa fusão, na época, formou um player que ocuparia 70% da produção de cerveja nacional. Hoje até mais é controlado pela Ambev, mas na época você juntava os dois maiores players que competiam em preço, competiam em mercado, e falou, por que a gente não começa a trabalhar junto? E você atuou diretamente nessa integração. O que foi esse deal para você, Uras? Esse deal ele foi muito interessante pelo tamanho dele, pela relevância que ele atuou, né? E por ter sido também, né, o CAD estava muito preocupado com alguns processos anteriores e o processo de integração começou e logo que ele começou ele foi travado por uma medida cautelar que fazia com que você não pudesse combinar os ativos, né? E a resposta que foi dada a isso é que realmente eu achei muito, muito interessante, né? E foi nós que me marcou até hoje, que a gente chamou de espelhamento, né? Então, assim, irmão, tá bom, eu não posso combinar as duas empresas, mas eu posso trocar melhores práticas. E aí que algo que consultoria de gestão entra muito forte. Então a gente fez um processo via um war room, né, onde tinha um clean team, né, de olhar e falar assim, puxa, aqui a Antártica era melhor que a Brahma, aqui a Brahma era melhor que a Antártica, como que a gente faz essas duas empresas serem exatamente iguais e no momento que você tem a bandeirada, você não precisa integrar nada, você já está com as duas empresas integradas, porque elas já são a mesma empresa. Né? Muito legal. Então a gente está falando de uma transação, envolve uma fusão, envolve uma troca de ações, um valor monetário. E o papel da consultoria nesse sentido é fazer com que tudo aquilo que está no papel, está desenhado, aconteça na prática no D+1 na virada. O que foram os principais desafios nessa... encontrar o que é o melhor de cada uma ali no dia a dia? Então, quando você está falando de uma integração pós-fusão, né, tem alguns elementos que são importantes. Quer dizer, o primeiro elemento é o elemento de criar estabilidade. E criar estabilidade é 3 P's. Poder, propósito e pessoas. Depois está falando de criar resultado. E criar resultado é estabelecer o time, lançar as forças-tarefas e implementar. Com 2 eixos correndo por baixo. Um eixo de comunicação, de criar e executar um plano de comunicação. E outro eixo que é continuar tocando as operações atuais. Que é o que normalmente não acontece quando está fazendo uma fusão, né? Que todo mundo começa a olhar pelo novo, pelo futuro, pelas sinergias e esquece que você precisa continuar vendendo, produzindo e entregando, né? Então, o papel da consultoria, né, e o papel que eu tive nesse projeto, o papel que nós tivemos, foi um papel de fazer muito rapidamente essa estabilidade, né? Então, rapidamente o poder, quem é que manda, qual que é a estrutura nacional, o propósito, quais são as sinergias, por que eu estou fazendo isso, qual que é o alinhamento estratégico, e pessoas que são culturas, né? Na maior parte das vezes você tem culturas que são muito diferentes,
né? E você tendo um elemento externo, que é um consultor, você consegue ler isso muito rápido e desenhar quais são os valores compartilhados, quais são as semelhanças e, sobretudo, quais são as diferenças, né? Para montar aquilo que eu montei, que eu falei de estabelecer qual é o time de integração, lançar forças-tarefa, cada uma dessas forças-tarefa durante 100 dias, precisando produzir um plano que vai ser executado depois, né? E partir para a implementação disso. Permeado por comunicação e permeado por continuar que o carrinho continue andando até você estar com ele pronto. Muito legal. Então a gente tem alguns grandes objetivos, mas o que você falou, acho que foi uma palavra-chave, né? Os 100 dias. Qual que é a importância desses 100 dias para uma integração? E você fala, pô, vou juntar duas grandes empresas, até aquela frase fala, tempo é dinheiro. O que quer dizer esses 100 dias num processo de fusão? Tem um gráfico que é bacana para explicar isso, né? Que numa fusão, se você andar devagar demais, você se perde. Você não consegue entregar o resultado, as pessoas acabam saindo, acabam indo embora, os clientes acabam saindo e indo embora, os fornecedores acabam saindo e indo embora, né? A coisa lá degringola. Se você for rápido demais também, você faz um planejamento mal feito, você mete os pés pelas mãos, né? Você não consegue chegar também no resultado. Então existe um equilíbrio entre velocidade, né, em vez de a velocidade ser mais alta, né, e ao mesmo tempo o planejamento acontecer. E esse número acaba sendo parecido esse número mágico dos 100 dias. 100 dias ele é o tempo ideal para você fazer esse planejamento. Não é nem tão rápido que você se perca, que você não faça análise, que você não conduza como tem que ser conduzido, né? E nem é tão lento que você perca as pessoas, que você perca os ativos, que você perca os clientes. Sensacional. Aí, quando você fala de integração, vem algumas integrações famosas que passaram, né? O próprio Ambev, alguns anos depois, em 2015 para 2016, fez uma das maiores fusões da história com a SABMiller. Foi um deal ali de 106 bilhões de dólares e que tem ali um aspecto não só de integração nacional, mas de integrar fábricas e culturas de diferentes países. Então, é uma variável extra na equação. Como que a consultoria entra com essa nova variável, né, de um cross-border ou de ter diferentes culturas atuando, não só diferentes culturas empresariais, mas diferentes culturas de países? O modelo, Alexandre, ele é praticamente o mesmo, né? Então, 3 P's, propósito, poder, pessoas. Eu estou criando estabilidade, depois eu preciso criar resultado, comunicação e tocar as operações até que você esteja aí com a omelete pronta, né? Você continua andando, né? Então, assim, o que muda é só a complexidade, muda a escala, mas o que você tem que fazer em termos de planejamento, em termos de execução, né? O que você precisa de liderança, o que precisa de pessoas, o que precisa de execução, é a mesma coisa, né? E não é só a história da SABMiller, é a história da Ambev ter feito uma série de aquisições e aqui o trabalho da consultoria foi de montar esse kit para você fazer o plug dessas aquisições. Você já sabia, puxa, eu vou entrar aqui, eu estou comprando uma cervejaria na Argentina, estou comprando uma cervejaria no Uruguai, eu estou avançando pelo México, eu sei como que os meus sistemas têm que funcionar, eu sei como meus processos têm que funcionar, eu sei como as pessoas têm que funcionar, né? Então é ter esse kit, né? E essa história foi a história que veio depois da aquisição pela Interbrew, né? Que foi que formou a Embev, depois com a Anheuser-Busch, que foi que fez a AB Embev, né? E finalmente, o que você está mencionando aí da SABMiller, que foi a última e todo mundo esperava mais alguma coisa e por enquanto não tem mais, né? O mercado já tá dominou o Brasil, todo Europa dominado, e 2 né? continentes à escolha. E agora, quer dizer, o avanço agora é um avanço numa outra direção, né? O avanço na direção de bebidas não alcoólicas, de bebidas saudáveis, o avanço na direção de cervejarias artesanais e pequenas, né? Trabalhar todos os nichos possíveis, né? Legal. Então, um aspecto, né, importante da integração que você está comentando, até quando a gente fala de um valuation, no M&A, né? Pô, vou pagar tanto pela empresa, dentro desse valor, tá? O que eu espero que ela gere de resultado, e muitas vezes dentro desse valor também tem o que eu espero de sinergias, o que aconteçam de sinergias. A palavrinha mágica, sinergias, faz aumentar o valuation, mas pode ser também
se você não conseguir entregar essas sinergias, pode ser um problema para a operação, daí a importância da integração. Quando a gente fala de sinergias, né, como que a consultoria ela entra avaliando essas sinergias? Quais são os tipos de sinergias que pode ter na junção de duas empresas? Tá. Tem um passo anterior que acho que a gente não comentou sobre ele ainda, né? Que é o Commercial Due Diligence, ou a diligência comercial, né? Normalmente a diligência comercial é um passo anterior às sinergias, que é você fazer uma investigação de mercado, fazer uma investigação de clientes, fazer uma investigação de demonstrativos financeiros, fazer uma investigação do time que você tem lá. O time de gestão é uma coisa absolutamente fundamental, né? Então, normalmente você já tem algo, né, que quando você for partir para de fato fazer esse trabalho da integração pós-fusão e fazer o cálculo detalhado das sinergias, né, você já tem esse instrumento, né, até te guiando no valuation, te guiando no que fez você avançar naquela transação, né? Quando você vai olhar sinergias, assim, tem vários tipos de sinergias, né? Na verdade, não são muitos tipos. Você tem sinergias de gestão e sinergias de ativos, né? Então você tem ativos que você combina, né, que vão funcionar melhor juntos, né, ou que você tem redundâncias que você pode eliminar, né? E você tem sinergias que são melhores práticas que você traz, né? Você tem algo, puxa, eu faço uma venda melhor por metro quadrado, né, do que você faz, eu consigo aqui ter um processo, eu tenho um custo de aquisição de cliente menor do que o que você tem, né? Eu consigo comprar de fornecedores de uma forma mais eficiente, eu tenho contratos de longo prazo, né? Eu tenho escala, né? Então, eu colocaria muitas sinergias nesses dois tipos, né? Ativos e gestão, né? Outra forma também de colocar, e isso vale tanto para gestão como para ativos, né? É falar de escala e falar de escopo, né? Então, você, quando está juntando e tem algo maior, né? Você negocia melhor com os teus fornecedores, você negocia melhor com os teus clientes, e não necessariamente isso é só você vender mais caro para os teus clientes, ou você comprar mais barato dos teus fornecedores, né? E você tem escopos que você consegue reagrupar e que você consegue olhar melhor. Bacana. Quando se fala em escala, o tamanho, nesse caso, importa. Ou a quantidade de custo fixo que a empresa tem, quanto maior o custo fixo, maior esses ganhos de escala. É por isso que a gente vê tantas fusões, por exemplo, no setor automotivo. A Fiat Chrysler fez uma fusão recentemente com a Peugeot, que é a PSA Citroën. Então já era uma fusão da Fiat com a Chrysler com várias outras marcas, se juntando com a Peugeot Citroën já várias outras marcas, formando o que foi chamado depois de Stellantis. Perfeito. Então, uma fusão de 50 bilhões de dólares e que tinha a principal frase, quando você lê a notícia, a expectativa de redução de custos da ordem de 4 bilhões de dólares por ano, sem o fechamento de fábricas. Então você comentou, tem uma sinergia que pode ser a operação ali, vou fechar a fábrica, vou otimizar a logística. Da onde que vem esses outros 4 bi se eu não estou fechando fábrica? Onde que podem ter ganhos de sinergia nesse caso? Bom, eu tenho, por exemplo, a capacidade de ter marcas, né, novas que vão alcançar consumidores que antes eu não enxergava, né? Então o fato, por exemplo, assim, puxa, eu tenho algo que vende muito bem na Alemanha que agora eu vou conseguir vender, na França, ou eu vou vender no Brasil, né? Eu tenho capacidade de, por exemplo, de fazer um design que eu não conseguia fazer antes, né? Eu tenho uma capacidade de ter técnicas de gestão na minha rede de concessionárias que antes eu não tinha, né? Um relacionamento melhor com os meus concessionários, né? Então, não necessariamente, embora redução de custos, né, seja algo muito importante em qualquer fusão, em qualquer integração, né, ele não é o único fator. E você precisa ver um pouco aquilo que você quer utilizar, né? Boa. Então, vamos agora para o nosso segundo case. A gente já comentou diversos cases aqui, mas o segundo com a participação ativa do Uras, que foi a fusão da Santa Elisa Vale com a Louis Dreyfus. Isso foi alguns anos depois ali de Antártica e Brahma, 10 anos depois. E num segmento diferente também, né? Que aqui estamos falando de um segmento que
que é muito difícil ganhar dinheiro no Brasil, né? O segmento de biocombustíveis, estamos falando aqui de etanol e açúcar, né? A gente tem poucas empresas que conseguem sobreviver a esse ambiente no Brasil em que você não tem uma estabilidade política muito grande, tem a volatilidade de preço enorme, né? Esse caso da Santa Elisa Vale e da Dreyfus eu gosto muito, que ele exemplifica muito culturas muito diferentes, né? Então, no caso, quando a gente falou antes de Antártica e Brahma, eu tinha uma cultura de qualidade, uma cultura de custo, né? Aqui eu tenho uma cultura industrial, interiorana, né? Do interior de São Paulo, estamos falando aqui de Ribeirão Preto, onde as usinas estão concentradas, né, de um lado, e de outro lado estamos falando de um trader agressivo, de alguém que pensa no financeiro, que está pensando em curto prazo, né, que é sofisticado, que tem uma mentalidade que vem desde a Suíça, né, uma mentalidade multinacional. Né? Então, eu gosto de falar um pouco desse caso, né, de como você olhar as culturas, né, foi importante para isso avançar, né, e foi importante também para o negócio, de certa forma, não ter conseguido nunca deslanchar da maneira como se acreditava que se deslanchava. Então, a fusão dos dois formou a LDC Bioenergia, então focado no etanol, então os principais clientes ali, Ipiranga, Petrobras, Raízen, os postos Shell, então vinha dessa produção conjunta e que alguns anos depois veio a empresa, a nova empresa, né, unindo as outras frentes dela, veio para a Bolsa como Bioserve. Então mudou o nome e foi para a Bolsa. Você acha que essa fusão anterior impactou de alguma forma o IPO? Essa fusão com certeza impactou o IPO, né, porque você gerou a escala que você precisava, você gerou o tamanho que você precisava para esse negócio poder prosperar, né? Foi absolutamente fundamental para isso, né? Mas ele perdurou essas questões culturais que nunca foram exatamente totalmente dirimidas, né? Se você queria de fato fazer algo que era financeiro, que era trading, ou você queria fazer algo que era operacional, que era industrial e que era de longo prazo, né? Essa dicotomia ela continuou presente, né? Até que a empresa acabou sendo finalmente incorporada pela Raízen nos últimos tempos, né? Você sabe que tem um artigo do Harvard Business Review que fala, né, Why M&A Fails, ou The New M&A Playbook. Deve ter alguma da INSEAD também a respeito. Tem vários. E o interessante desse artigo é que ele fala que 70% a 90% das operações falham em capturar o valor esperado. E a justificativa por trás, né, ele fala que o executor ali do deal ele não consegue diferenciar um deal que vai levar a empresa para outro patamar, então destravar um novo mercado, uma consolidação, ou simplesmente gerar um ganho de resultado. E muitas vezes eles acabam pagando caro pelo negócio, né, precificando uma sinergia mais alta. E o segundo problema que o artigo coloca, né, então tem esse da expectativa em cima do ativo, e desta expectativa não se realizar na integração. E aí vem uma integração, dois problemas. Um que é uma diligência mal feita, que fez você pagar muito caro pelo ativo, e o segundo, uma integração que não entregou os resultados que eram esperados. Então você comentou aqui um case, que é o da Ambev, que você tem um playbook que funciona, que você tem que seguir algumas verticais ali para aquilo acontecer, e o desse outro que foi o oposto, e está dentro das estatísticas ali de falha. Eu acho que vale a pena qualificar, Alexandre, bem o que é falha, né? Então, assim, eu não disse de forma nenhuma que alguma vez que você teve uma explosão nas usinas, que você teve um produto que teve que ser recolhido porque ele não tinha qualidade, né? A falha é justamente não se materializar um valuation, uma expectativa de valor que você criou, né? E essa expectativa de valor, às vezes ela não se materializa, né, pela falta de algo que é muito importante no due diligence comercial, né? Se ele tivesse sido feito antes, e é muito bom e importante que ele seja feito antes, né? Ou no processo de post-merge integration, né? No processo de integração pós-fusão, quando você faz o cálculo das sinergias, que é efetivamente avaliar riscos, né? Eu gosto muito de uma metodologia, né, que quem criou essa metodologia foi a metodologia da Shell, né, de cenário planning, né?
que se usa ela muito pouco, né? Que é um pouco você olhar, cara, quais são os riscos, né? O que pode acontecer e como que eu faço uma estratégia, né, que seja cenário proof, né? Tá bom, eu quero uma estratégia que vai funcionar se o governo do Brasil for de direita ou se o governo do Brasil for de esquerda. Eu quero uma estratégia que vai funcionar se os preços estiverem numa tônica de subir nos próximos 3 anos, se estiverem numa tônica de descer nos próximos 3 anos. Eu quero uma estratégia que vai funcionar se tiver uma mudança regulatória que me atrapalhe e que me ajude. Né? E na maior parte das vezes, né, os valuations, né, eles são feitos pensando sempre em cenários muito otimistas, né, e acabam gerando essa questão de expectativa, né, porque você faz um plano no momento que você junta as empresas e você executa aquele plano, só que você precisa saber alterar esse plano também se o teu cenário mudar, e você só vai conseguir mudar o plano se o cenário mudar se você tiver planejado antes. Muito legal. Pode até repetir, deixar um reprise dessa última frase, que isso aí vira estampa de livro. Muito legal, Uras. E entrando um pouco mais a fundo, então quando a gente fala esse aspecto de planejar, de estar atento ao cenário, você citou o caso da Shell. A Shell, para quem não conhece, ela virou referência na área de cenários, porque ela conseguiu de alguma forma prever ali possíveis cenários de conflitos geopolíticos, que você ia ter ali um aumento, uma disparada do preço do petróleo, como que você antecipa isso e protege a empresa para esses cenários adversos. Então você pega o preço do barril na época, ia de $2, foi para 10, né, depois 20, 50, 80, disparou para cima de 100, só um pouquinho que sai de 2 e vai para 10, é 5 vezes o aumento. Se você não se preparou para esse cenário, muitas empresas quebraram e a Shell virou uma referência naquilo. E hoje, se vocês entrarem lá no Shell Cenários, eles projetam 100 anos para frente É impressionante. Continuou, né? Virou referência, eles projetam 100 anos para frente de energia, de consumo energético. Tem diversas projeções, de fato uma referência no assunto. Mas o que é interessante disso é que a projeção ela é menos importante do que você pensar sobre ela e você pensar as ações que você tem que tomar se aquele cenário se materializar. Que é aí que está o segredo. E isso abre até algumas caixinhas para M&A. Pô, se esse cenário acontecer, eu estou preparado, eu preciso ir no mercado e buscar alguém que tenha essa qualidade que eu não tenho, e pode até gerar algumas oportunidades de M&A desenhando esses cenários. Né? E foi bacana você falar isso, Alexandre, que isso me lembrou de um outro caso. Há muitos anos atrás, eu fiz o planejamento estratégico para o Grupo Estado, né? Que naquela época tinha o Jornal Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, tinha também a Rádio Eldorado, tinha a concessão da TV Aparecida, tinha também a Agência Estado, né? E eu comecei fazendo trabalho de planejamento estratégico, olhando um planejamento estratégico que tinha sido feito anteriormente, né? E que eles brincavam um pouco com o planejamento que tinha sido feito antes, né? Porque o planejamento tinha lá uma recomendação que era comprar a Gazeta Esportiva. Desculpa, comprar a Gazeta Mercantil, né? Então a recomendação que estava lá da estratégia de crescimento era a aquisição da Gazeta Mercantil, que na época era um jornal de finanças, era o valor de hoje, né? E a brincadeira de fazer, assim, legal, mas ninguém perguntou para a Gazeta Mercantil se eles queriam ser comprados, né? Então, assim, é um pouco o que você falou, quer dizer, a aquisição, né, também algumas vezes ela é oportunista, né? Então eu preciso, às vezes, ter um cenário, assim, cara, a minha estratégia, ela tem aqui um elemento de crescimento orgânico, ela tem um elemento aqui de crescimento inorgânico, e esse crescimento inorgânico, eu vou materializar ele se surgir um alvo que esteja de acordo com essas circunstâncias, de acordo com esse preço, de acordo com essa forma aqui de atuar, né? E aí a gente volta um pouco para Shell, né? Eu preciso ter cenários, né? E falar assim, cara, o meu crescimento, como que ele vai ser balanceando aqui os dois, né? E dado esse planejamento, aí sim, você tem um screening de mercado, quem que são os players, não restrito a um, né? Porque não comprar a BMC News agora, se tivesse apostado lá atrás, teria realizado as sinergias. Exato. Até me deu um pouco de sede essa conversa, e que é o terceiro deal de hoje, que é a Citrovita e Citrosuco. Foi uma fusão também com a participação aí do Uras, alguns anos depois ainda, em 2012. Já há bastante tempo, né, que aí tem bastante coisa para falar.
mas que formou o que seria ali 40% a 45% da produção de laranja no Brasil, né? De laranja industrializada, de suco. E o Brasil ele é o maior exportador, né, de suco de laranja. E com isso do Brasil e o maior do mundo. O maior do mundo. Então a fusão formou o maior produtor de suco no mundo. Laranja do mundo, né? E cada vez mais, né, o Brasil ganha aí relevância nisso. Porque com mudança climática e o avanço da praga do greening, né, que dizimou as plantações na Flórida, né, basicamente o Brasil é a única fonte de laranja. Citrosuco e Citrovita, né, também estamos falando de fusões antigas que já expiraram os acordos de confidencialidade, né, então é mais fácil de falar, né. Essa foi uma bastante fácil, porque eram duas empresas muito semelhantes, né, duas empresas de culturas muito semelhantes, né? Duas empresas de gente trabalhadora, dedicada, bem intencionada, né? Que queria de fato desenvolver escala, né? Queria desenvolver uma escala maior para atuar aí frente a Cutrale, frente a Dreyfus, frente aos concorrentes que existiam aí na época e que continuam existindo ainda hoje, né? E foi um processo que foi muito by the book, né? Foi muito... Puxa, vamos fazer aqui um planejamento, vamos conseguir aqui a aprovação, vamos implementar aqui a fusão, tanto no Brasil como fora do Brasil, né? Você tinha muitas estruturas, especialmente na Holanda, né? A estrutura toda de exportação, né? Então eu gosto muito desse caso aí, por ter sido um caso que funcionou sem solavancos, né? A Ambev foi um mega sucesso, né? Um mega sucesso, mas com um solavanco no começo, né? A Biosev acabou não sendo um sucesso na forma de conseguir o valor, né? E Citrosuco e Citrovita é um case de integração muito bem feito, né? Bacana. Nessa posição de consultoria estratégica, né? Então é uma pergunta mais específica na atuação. O que você vê que o profissional precisa ter para entregar um bom trabalho, além desse histórico todo de transações e integrações, o que funcionou, o que não funcionou? O que são as qualidades específicas para atuar em um projeto desse tipo? Eu acho que capacidade analítica, né? Preciso ter uma boa capacidade, precisa fazer conta o tempo inteiro, né? Você falou de sinergias, né? Sinergias é o nome do jogo aqui que a gente fala aqui, né? Precisa de muita sensibilidade também, Alexandre. Sensibilidade para entender o aspecto cultural, né? Puxa, para entender a diferença, né, de um alemão e de um americano, a diferença entre um suíço e um ribeirão pretano, né? E eu estou falando só de diferenças em termos de nacionalidade ou de geografia, mas diferença em termos de formação, né? Quando você está falando de grupos familiares discutindo com corporations, com empresas. Então, eu acho que a analytics, né, é extremamente importante. Depois, esse senso de cultura, de entendimento das pessoas, né? E o terceiro elemento, acho que é um elemento de humildade, de você querer aprender, sabe? De você querer... Quando você, como consultor, está fazendo, é impossível que você conheça o negócio do teu cliente melhor do que ele conhece. Ele nasceu naquilo, ele respira aquilo, ele está com todo o skin in the game naquilo, né? Então, eu acho que a humildade e a vontade de aprender, acho que é o terceiro elemento aí para ser um bom consultor numa fusão. E que momento que a empresa deve contratar uma consultoria estratégica? Em que momento? Olha, as empresas fazem seus ciclos anuais de planejamento estratégico, né? Fazem revisões de ciclo, então eu acho que você tem que pensar pelo menos uma vez por ano, né? Ou uma vez a cada 3 anos, de fazer uma análise profunda, né? De olhar a tua estratégia, né? No momento em que na tua estratégia já você tem um interesse em fazer uma aquisição, em fazer uma cisão, em fazer uma combinação, que pode ser, a gente falou muito de fusão aqui, mas pode ser uma joint venture, tem vários formatos em que eu posso
combinar empresas, né? Esse é um momento bom para... Puxa, eu quero entender melhor esse mercado, né? Existe, que é o que chama commercial due diligence, eu preciso fazer isso, né? Ou no momento que eu vou preparar e que eu vou falar assim, cara, eu tô trabalhando, já tô avançando aqui para fechar um deal, né? Esse é o momento, talvez já tá com uma consultoria alinhavada para fazer o post-merge integration, para estar junto comigo nesse período, para estar comigo nesses 100 dias, e eventualmente estar comigo depois dos 100 dias também, acompanhando a execução, né, que é algo que a gente faz muito. Muito legal, Uras. Agora eu queria propor um papo mais rápido, de respostas curtas. Tá bom. Então você fala a primeira coisa que vier. Legal. E a gente vai fazendo um bate-bola. Então, começar, o nome é Antônio Uras, profissão. Consultor. A principal estratégia de M&A que uma empresa deve traçar não pode faltar? Principal estratégia de M&A? O que não pode faltar numa estratégia de M&A? O que não pode faltar? Sinergias. Como garantir que as sinergias estão sendo realizadas? Com um planejamento primoroso. Boa. O que foi o projeto de integração mais longo que você atuou? A integração mais longa que eu atuei Bayer e Monsanto. Quanto tempo? Tá acontecendo ainda. Integração perpétua. Quanto tempo dura uma diligência comercial? Uma diligência comercial? Normalmente são semanas. Pode ser 8 semanas, 6 semanas, 10 semanas. Eu diria 8 semanas como um bom tempo. Algumas podem ser até mais curtas, podem chegar até ser 4 semanas. Você citou ali alguns aspectos importantes de integração, né? Que era poder, propósito e pessoas. Se tivesse que escolher um, qual que seria o prioritário? Propósito. Boa. Vamos para uma linha de recomendações agora. Um livro. Eu gosto muito de um livro que se chama Design Organizations, do Jay Galbraith. E eu gosto desse livro, eu sei que a resposta tem que ser curta, né? Porque ele fala do Star Model. O Star Model, que é o modelo de uma estrela, né? Então, é uma estrela de 5 pontas, né? Ele tem 5 elementos nos versos dessa estrela. Então, ele tem estratégia, né? Ele tem estrutura, ele tem pessoas, né? Que é cultura, ele tem processos e sistemas, e ele tem de reconhecimento e recompensa. Então, você cruzando esses elementos, você produz o comportamento, você produz os resultados que você quer. Sensacional. Um MBA. INSEAD. Isso aqui é a resposta dada. Não, INSEAD. O que o MBA prepara as pessoas, né? O que mudou para você o antes e o pós-MBA? O MBA foi uma experiência transformadora, né? O MBA ele me trouxe não só uma carga de conhecimento técnico sobre gestão, né? Eu sou engenheiro de formação, né? E tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi sobre management eu aprendi no MBA, né? Mas me trouxe, sobretudo, a capacidade de aprender. Me trouxe, sobretudo, a capacidade de saber onde procurar as coisas, né? O MBA ele me agregou um networking, né, de pessoas que eu consigo acessar, sejam na escola, sejam fora da escola, sejam no ambiente corporativo, seja no governo, seja em diversos ambientes, né, que me fazem conseguir responder os problemas que eu preciso responder para mim e para meus clientes. Legal. Então, quem está buscando aí um MBA, também o Uras é o presidente do INSEAD no Brasil. Não, da Associação de Ex-Alunos do INSEAD no Brasil. Tá vendo? Então, já tem aí um caminho, eventos, para tirar dúvidas, pelo menos, com ex-alunos. Já tem um caminho traçado. E para fechar, o que é sucesso? O que é sucesso? Sucesso é ser feliz. Boa. Muito bom, Uras. Então, a gente acompanhou aqui hoje o Uras e com diversos cases de consultoria estratégica, diversos momentos que a consultoria estratégica entra, desde a avaliação de mercado, avaliação de competição, a diligência comercial, o plano de 100 dias, a integração de empresas, a importância disso para que o deal
aconteça e tenha um sucesso, que as sinergias que estão precificadas elas aconteçam lá no final. Queria terminar o episódio de hoje com uma recomendação que você passa para gestores, para executivos que estão num processo de M&A e estão pensando muitas vezes no que está rolando ali do M&A, mas para botar essa sementinha do pós, como que vai ser o pós-M&A. Eu acho que a minha recomendação é não se esqueçam de planejar. Vocês são implementadores, são executores, são empreendedores, né? Mas a questão que a gente colocou sobre velocidade, né? E rápido demais é ruim e devagar demais é ruim. Esse meio tempo é o tempo do planejamento, esse tempo é o tempo dos 100 dias e vale a pena se lembrar dele. Boa. O deal de hoje foi com Antônio Uras, sócio da Divizia OCNC Strategy Consultants. E a gente se vê no próximo M&A Deal Mode On, a hora do M&A.